Quero deixar aqui o meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. Estamos aqui para mais um culto, né? Estamos transmitindo a nossa casa por conta aí da época de pandemia. Então nós vamos começar com a palavra de oração, vamos cantar 2 hinos e vamos continuar a série de mensagens, né? Como viver em um mundo de ilusão, né? Como viver para Cristo em um mundo de ilusão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos aqui reunidos para esse culto online, confiando no Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pedimos agora ao Senhor que nos sonda, que nos conhece, que o Senhor possa nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, preparando-nos, ó Pai, para mais esse momento de louvor, de adoração, de pregação da Tua Palavra. Nós possamos estar juntos aqui cultuando ao Senhor. Te agradecemos por esse privilégio, essa oportunidade. Pedimos que o Senhor possa ser honrado em tudo. Nós oramos por isso e somos desde já agradecidos. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. Há um hino, né? No Vozes de Melodia, que fala sobre a importância de entregarmos a nossa vida ao Senhor e deixarmos a nossa vida no controle do Senhor, né? Em Mateus 25, 21, o Senhor Jesus falou: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, do teu Senhor. Meu coração a ti levo, a minha vida te darei, minha vontade a ti submeto, quero seguir a tua lei. Te dou minha vida, Senhor, ser meu rei, meu controlador. Faz tua vontade em mim, lidera-me assim. Faz sábio o meu coração, pra honrar-te em qualquer situação. E tu me dirás no céu, és bom e fiel. Tu prometeste dar vitória ao filho teu que a ti clamar. Tua força faz-nos ver a glória, pra andar, correr e não cansar. Te dou minha vida, Senhor, ser meu rei, meu controlador. Faz tua vontade em mim, lidera-me assim. Faz sábio o meu coração, pra honrar-te em qualquer situação. E tu me dirás no céu, és bom e fiel. Que o Senhor um dia, né, possa, ao nos receber no céu, dizer que nós fomos fiéis, né, fomos bons e fiéis. Essa semana nós tivemos a notícia, né, de que mais uma irmã nossa em Cristo foi para junto do Senhor, a nossa irmã Doris, que era esposa do pastor Guilherme Griffin aqui, quando fundaram a Igreja Batista Central aqui em Taubaté, né? Agora
nós dizemos assim que a nossa comunidade nos céus, a igreja tem aumentado lá, né? Os irmãos estão lá juntos do Senhor e certamente ouvindo, né? Como foram bons, fiéis, e que nós um dia possamos ser assim também, né? Nosso pastor, ele é Cristo, né? E ele que nos conduz. Salmo 23:1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Enquanto nós estamos aqui, nossa jornada, ele nos conduz, né? O meu pastor é o bom Jesus, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me nas veredas da justiça, pelo amor do seu nome me guia, com seu amor. O meu pastor é o bom Jesus, deita-me faz em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, certamente bondade me seguirá todos os dias da minha vida, certamente bondade me seguirá. Que a bondade do Senhor, né, possa seguir você todos os dias da sua vida, né? Nós estamos aqui nessa época em que o mundo tem se curvado aí diante desse vírus, dessa pandemia, né? E aqueles que não têm o Senhor Jesus certamente ficam sem esperança. Mas nós temos a Jesus como nosso pastor. E a Bíblia diz que nada nos faltará diante disso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu vou ler do versículo 9 até o versículo 14, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós já oramos, mas vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, abençoa-nos agora na tua palavra. Remova, Senhor Deus, de nossos corações qualquer impedimento, qualquer obstáculo que nos impeça de ouvirmos a voz do Espírito do Senhor ao nos ensinar a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine, que nós, como alunos, como aprendizes, possamos aprender e praticar em nossa vida diária. Pai, ser conosco é o que nós pedimos, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Como viver para Cristo num mundo de ilusões, né? Nós estamos nessa série de mensagens aí da palavra de Deus, e nós chegamos agora nessa parte aqui da epístola em que nós encontramos a oração de Paulo, a oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses, né? Quando você
lê as epístolas do apóstolo Paulo, você costuma encontrar o apóstolo, né, dizendo aos seus leitores que orou por eles. E assim também o é aqui nessa epístola aqui do apóstolo Paulo aos Colossenses. Embora não tivesse conhecido muitos dos irmãos ali de Colossos pessoalmente, ele tinha ouvido falar da sua fé, do seu amor, como nós vimos nos versículos 3 a 8, né? E isso o levou a orar de maneira incessante pelos irmãos ali na igreja em Colossos, né? Ele orou pelos colossenses. E aí a pergunta que vem agora é pelo que ele orou, né? Qual era o fundamento, qual era o assunto, né, pelo qual o apóstolo Paulo orou ali, e é o que nós encontramos aqui nesses versículos aí, do versículo 9 até o versículo 14, né, e quando você estuda essa passagem de maneira atenta, né, você pode aprender, né, nós podemos aprender não apenas o que Paulo desejava para os irmãos, né, colossenses, mas também o que Deus deseja para todos os cristãos, né, e isso nos inclui hoje. Quando nós examinamos aqui essa oração do apóstolo Paulo, nós temos algumas coisas em mente, né? O primeiro ponto que nós temos em mente é que isso é o que Deus deseja também de nós, né? Em primeiro lugar, Deus deseja que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, em toda compreensão espiritual. Versículo 9, como nós lemos aí, diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, nós temos aqui algumas palavras-chave. Primeiro é preenchido, né? Ou seja, não apenas uma medida pequena, uma parte, mas a ideia de saciado, ou seja, com a medida completa, repletos dessa sabedoria, desse conhecimento, né? Não é o desejo de Deus que nós tentemos apenas sobreviver com pouco, né? Quando você pensa assim, então, no que Deus deseja é que nós sejamos plenos, repletos. E aqui ele tem outra parte, que é o conhecimento da sua vontade. Deus deseja que você conheça a vontade dele, né? É com isso que Deus deseja que você seja preenchido, né? E aqui a palavra grega que foi usada aqui é epignose. Então, a ideia dessa palavra é de um conhecimento que é o resultado de uma prática pessoal, é o resultado da experiência. Ou seja, não é apenas um conhecimento acadêmico, não é apenas um conhecimento intelectual. E quando você junta isso, né, o nosso conhecimento da vontade de Deus deve ser algo que vem através da prática, através da aplicação em nossas vidas da palavra de Deus. E ele continua dizendo assim, toda sabedoria e compreensão espiritual, né? Possuir o conhecimento da vontade de Deus, né, em toda sabedoria, requer, em primeiro lugar, oração, né? Vou pedir para você guardar Colossenses, dá uma olhada em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Então, você ter esse conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria, requer da parte de você oração, né? Você pedir isso para Deus, buscar isso de Deus, né? E também fala lá que nós devemos possuir um conhecimento da vontade de Deus com compreensão espiritual. Quando ele fala de compreensão espiritual, de inteligência espiritual, então isso requer o quê? Leitura da palavra de Deus. E aí eu vou pedir para você dar uma olhada, deixa eu conferir aqui, em Efésios, capítulo 3, versículo 3, né? Quando você olha aqui em Efésios, assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi,
Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, Deus revelou o mistério, Deus revelou a vontade dele. E está o quê? Na palavra de Deus. E Paulo escreveu parte disso. Ele diz assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, se você quer ter conhecimento da vontade de Deus e com inteligência espiritual, com sabedoria espiritual, você precisa ler a palavra de Deus. Então, você juntando os dois elementos, né? Você juntando a oração e o estudo da Bíblia, então você vai ter aí essa compreensão da vontade de Deus com sabedoria, com compreensão espiritual aí, né? Ou seja, eles são os elementos essenciais para o crente, né? Entender a vontade de Deus. E aí uma pergunta que vem, né, agora nesse momento é: por que estar sendo preenchido com tais conhecimentos é tão importante? Primeiro, porque o povo de Deus sempre ele foi enfraquecido, ele foi destruído pela ausência de conhecimento, pela falta de conhecimento, né? Tem uma passagem no livro de Oséias, né? No Velho Testamento. Oséias, se você puder abrir lá capítulo 4, deixa eu conferir aqui o versículo 6, né? Que diz assim: Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, qual é a razão? Qual foi a razão da destruição do povo de Deus? A falta do conhecimento. As pessoas não estavam buscando conhecimento de Deus, e aí causou enfraquecimento, causou a destruição do povo de Deus. Então, é essencial, né, para a nossa renovação espiritual, digamos assim, nós nos tornarmos semelhantes a Cristo, a cada dia, cada momento. Em Colossenses, né, voltando lá no capítulo 3, epístola do apóstolo Paulo, né, aos Colossenses, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10, diz assim: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, né? Então, nós nos revestimos aí desse novo, né? Não o velho homem, mas um novo homem. E esse novo homem, que diz lá que ele se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, como é que ele se renova para o conhecimento? Ele, segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, ele imitando, né, os passos do Senhor Jesus, ele vai se renovando a cada dia nesse conhecimento. E Paulo está orando por isso, né? E logo em seguida, na sua oração, né, do apóstolo, na oração de Paulo, do apóstolo Paulo, você vê que é evidente o desejo de Deus que nós tenhamos uma caminhada digna do Senhor, né, a ponto de agradá-lo de maneira total. Vou pedir para você olhar no capítulo 1 lá, versos 10, 11, 12, 13 e 14, ele diz assim, ó: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, veja que este é o objetivo de ser cheio com o conhecimento da vontade de Deus, né? Primeiro, quando você olha, para nos conduzir, né, de uma maneira digna do Senhor. Posso colocar junto aqui Efésios 4, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, para andar de maneira digna, né? O Senhor a quem servimos, né? A quem nós recebemos como Senhor, né? Ele nos deu um chamado, e esse chamado é digno. Então, a nossa conduta deve ser uma conduta que honre ao Senhor Jesus Cristo, e não que o envergonhe. Esse desejo aqui é para nos conduzir de uma maneira totalmente agradável ao Senhor. Por que nós falamos agradável? Porque certamente é uma maneira que desagrada. Né? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, né, tem um versículo aqui, em Lucas capítulo 6, deixe-me abrir aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 6, deixa eu olhar aqui, versículo 46, e diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, tem uma conduta que desagrada o Senhor Jesus. Né? Estão chamando de Senhor, mas não faz o que ele quer, então está desagradando ali. Né? Nós não somos chamados para seguir esse exemplo negativo, mas a conduta que vem, né, de quem primeiro é cheio com o conhecimento da vontade de Deus, é procurar cada dia mais agradá-lo. Então, é interessante isso aqui, né? Que nós devemos ter, então, uma conduta digna do Senhor, uma conduta que seja totalmente agradável. E aí você pergunta, né, mas que conduta é essa? Em primeiro lugar, é aquela em que nós damos frutos em todo bom trabalho. Como diz o versículo 10 aí do primeiro capítulo de Colossenses. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, desfrutificando em toda boa obra. Nós damos frutos em toda boa obra. E aqui é interessante, porque não é apenas um, mas diz assim, mas em toda boa obra, em todo bom trabalho. Né? Se você olhar, acredito que em Tito, né? Se você abrir em Tito, olhar o capítulo 2, versículo 14, diz assim, o qual, falando de Jesus Cristo, né, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Diz assim, ó, zeloso de boas obras. Grande verdade é que as boas obras, elas não vêm antes da salvação. Você não vai realizar boas obras para ser salvo, porque a salvação não depende de você, ela é um dom gratuito de Deus a cada um que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas depois que você foi salvo, então você pratica as boas obras. Né? Ele separou um povo zeloso de boas obras. Se colocar aí Tiago, se você puder olhar em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, depois que você é salvo, né, você segue esse caminho para poder viver de maneira digna. E eu pergunto agora, nós estamos sendo frutíferos? Você está sendo frutífero? Nós estamos sendo? Né? É algo que Deus deseja de cada um de nós. Né? Mas voltando aqui para o versículo 10 de Colossenses, diz que nós aumentamos no conhecimento de Deus, né? E crescendo no conhecimento de Deus, diz aí o versículo 10. Então, isso me mostra que eu preciso crescer no conhecimento de Deus mesmo. Não apenas na vontade de Deus, mas conhecer Deus, procurar estudar, conhecer mais dele. Tá? Tem um versículo em Jeremias, se você puder abrir em Jeremias, capítulo 9, deixa eu me procurar aqui,
versículo 23 em diante, diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, nós precisamos crescer nesse conhecimento de Deus. E aí você talvez vai me perguntar, mas como é que alguém pode realmente conhecer a Deus? Primeiro, através da criação. Salmo 19 é um salmo conhecido, né? Aí citado por muitos. Deixa eu me abrir aqui, se você puder abrir a sua Bíblia também, Salmo 19. Versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí, se você juntar esse versículo aqui do Salmo, que diz que o céu está declarando a glória de Deus, o firmamento está anunciando a obra de suas mãos, com Romanos capítulo 1, eu não vou ler lá, mas o versículo 18 a 20, fala que tudo de Deus, os atributos de Deus podem ser reconhecidos através das coisas que foram criadas. E as pessoas que não reconhecem isso são indesculpáveis. Porque tudo que de Deus pode conhecer é revelado na natureza, revelado na criação. Então, como é que você vai conhecer mais o seu Deus? Observando a criação, né? A natureza, a fauna, a flora e tudo mais. Tudo aquilo que foi criado por Deus. Mas não somente através da criação, através da revelação de Deus também. Aí você pergunta, qual é a revelação de Deus? É a Bíblia. Né? Se você estudar os Salmos, se você estudar os profetas, né? o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai encontrar aí, né? essas verdades aí sendo transmitidas a respeito de Deus. Né? Então, você reconhece por meio da revelação também o Deus que tem feito todas as coisas. E aí nós vamos aumentando no conhecimento de Deus. Mas, mais especialmente, nós conhecemos de Deus através de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. No Evangelho de João, capítulo 14, se você puder olhar os versos 7, 8 e 9, diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz isto? Mostra-nos o Pai. Então você conhece mais do Senhor através de Jesus. Você conhece mais de Deus através de Jesus. Né? Em Colossenses capítulo 2, se você olhar o versículo 9, diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus tudo isso está presente, em Jesus nós podemos conhecer mais do nosso Deus e Pai. Então você olha aqui, né? Vem uma pergunta, você está aumentando diariamente nesse conhecimento de Deus? E aí isso me leva ao versículo 11, que diz que nós vamos ser fortalecidos com todo o poder, de acordo com o seu glorioso poder, né? Olha o versículo 11, diz assim, ó, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Né? É o desejo de Deus que nós sejamos fortes em nosso viver para Ele. Né? Eu vou olhar aqui em 2 Timóteo, versículo 7 e 8 do capítulo 1, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu.
Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Então, você participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Então, existe um poder glorioso que está disponível para o cristão, e Paulo costumava escrever sobre esse poder aqui, que está disponível, né? Abra sua Bíblia em Filipenses, aí você já conhece o versículo que eu estou procurando aqui no capítulo 4, né? Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, Paulo está dizendo isso. Você pode todas as coisas, porque Cristo fortalece você. E aí, em Efésios, capítulo 1, versículos 15 até o 20, do 15 ao 20, diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Você vê aí como o poder de Deus está atuando em nossas vidas. Ele o identifica aqui, né, com a operação do Espírito Santo em nossas vidas, no nosso interior. Olha aí, Efésios 3, verso 16, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo descreve essa grandeza aí, né? Em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há um poder que opera na vida daquele que crê no Senhor Jesus. E Paulo descreve a grandeza desse poder aí. Qual é o propósito desse poder, né? Veja que o nosso texto, né, se eu voltar para Colossenses e olhar lá, fala sobre a questão da paciência, no versículo 11, a questão da longanimidade, né? Então, para que nós possamos ter toda a paciência e longanimidade com alegria. Ou seja, isso é fruto do Espírito Santo. Se você olhar lá em Gálatas, capítulo 5, que fala do fruto, vai falar sobre a paciência, longanimidade, a alegria, todos esses aspectos do fruto do Espírito Santo estão lá descritos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que mesmo quando nós experimentamos provações nessa vida, né, nós podemos fazer isso com perseverança alegre. Difícil até dizer isso, perseverança alegre, sim, sabe por quê? Porque você sabe que isso não vai durar para sempre, você sabe que o poder de Deus está operando na sua vida, você sabe que Deus está a conduzir todo o processo. Então, nós estamos experimentando essa força que Deus dá àquele que faz a sua vontade. E aí, né, se você ainda olhar nos versículos 12 a 14, né, de Colossenses, nós vemos lá na necessidade de nós darmos agradecimentos ao Pai, termos um coração grato ao Pai, né? Se você colocar isso com 1 Tessalonicenses 5:18, né, nós vemos dar graças sempre, né, sem cessar, sempre estamos agradecendo a Deus. Ou seja, o que Paulo quer colocar é que nós devemos ter uma atitude de gratidão, todo momento, ser agradecido a Deus. O nosso texto aqui em Colossenses, Paulo menciona várias razões para o crente ser grato ao Senhor.
Primeiro, Deus nos qualificou para sermos participantes da herança. Diz aqui a herança dos santos na luz. Eu vou guardar Colossenses aqui, vou olhar em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Deixa eu me conferir. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Sabe, você pode não receber uma herança aqui na terra. Tem pessoas que recebem herança aqui na terra, né? Mas o fato é que você tem uma herança destinada a você da parte de Deus. Então imagine o que é isso, né? Isso é uma razão para você ser grato ao Senhor. Ele deu a oportunidade, o privilégio de você participar dessa herança dos santos na luz. Não somente isso. Ainda em Colossenses fala que ele nos libertou, né, do poder das trevas. Lembra de Efésios capítulo 2? Efésios 2, versículos 1 a 5, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o que Deus fez. Tirou você lá das trevas, me tirou das trevas, nos tirou das trevas. Mas não para aí. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Como diz aí em Colossenses, está falando sobre isso aqui, né? Versículo 13. Fala que ele nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E o maravilhoso é que quando ele fala desse Filho é em quem nós temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, Jesus derramou o sangue dele naquela cruz para que nós pudéssemos ter perdão para os nossos pecados. Olha em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, olha: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos livrou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Viu essa parte aí? Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus amou você. E no sangue dele, ele lavou você dos seus pecados. Aí eu pergunto, nós estamos dando graças a Deus por essas coisas? Uma só seria maravilhosa, que é essa aqui, que ele nos lavou com seu sangue aí, né? Nos limpou de todos os nossos pecados. Isso aí já é motivo para sermos gratos aí. Começando aí, desde o momento que entregamos nossa vida a Cristo até a eternidade aí afora. Mas tem tantas coisas, como nós vimos aqui, né? Paulo está ali orando pelos irmãos em Colossos. Interessante porque tal foi a oração de Paulo pelos irmãos, né? Maravilhosa, né? Que tem aí um ensino que nós podemos aplicar em nossas vidas. O que nós podemos aprender a partir dessa oração do apóstolo Paulo? Primeiro,
o que Deus deseja de mim, o que Deus deseja de você, o que Deus deseja de nós. Ele quer que a gente conheça a vontade dele, né? Ele quer que nós saibamos aí, por exemplo, da nossa herança, de como Jesus nos salvou, de tantas coisas aqui, do poder que opera em nós, pelo Espírito Santo aí no nosso homem interior. Nós sabemos também aqui, né, que ele quer que nós saibamos que tipo de conduta é necessária para agradarmos de maneira plena ao Senhor, né? E nós podemos ver também, né, e eu quero dizer assim, que essa oração do apóstolo Paulo seja algo que nós possamos pedir para nós mesmos, né? Que nós possamos pedir para os nossos irmãos também. Ou seja, que nós possamos desejar isso para todos. E aí, eu quero terminar com uma pergunta. Você já foi qualificado para ser um participante da herança dos santos? Você já entendeu a mensagem da salvação? A Bíblia diz que nós somos pecadores, que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu naquela cruz, ali derramou o seu sangue, pagou o preço pelos nossos pecados. E ao crermos no Senhor Jesus, nós podemos ter a vida eterna. Ou seja, Deus nos liberta do poder das trevas. Deus nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Então, se você não fez isso ainda, eu conclamo você. Aonde você está, dobre os seus joelhos, feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu sei que o salário do pecado é a morte, mas eu sei que o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar. Pagou o preço pelos meus pecados, derramando ali seu sangue, esse sangue que me lava de todo o pecado. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida a Ti, recebo a Ti, Jesus, como Senhor da minha vida, como aquele que vai governar, controlar a minha vida. Faça essa oração, termine em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai tirar você do reino das trevas, vai transportar você para o reino do Filho do seu amor, que é o reino do Senhor Jesus Cristo, e você se tornará participante da herança dos santos na luz. E nós, que já somos salvos, né? Quando nós estamos aí obedecendo ao Senhor, né? Com aquela fé obediente, frutificando, né? Em toda boa obra, como diz aqui, como nós vimos, nós estaremos andando de modo digno do Senhor e agradando o Senhor em tudo. Eu quero dizer que quando você assim vive, Deus está disposto a abençoar a sua vida, dirigir os seus passos a cada dia, a cada instante. E hoje eu quero terminar por aqui essa mensagem. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar falando de como viver para Cristo em um mundo de ilusões. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos por poder estudar mais uma vez Tua palavra. Pedimos que o Senhor a aplique da maneira como agrada ao Senhor e que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Continua nos abençoando, Senhor Deus. Nós continuamos orando para que o Senhor termine, Senhor Deus, com essa pandemia. Que o Senhor seja protegendo a vida do povo de Deus, daqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo também, que sejam protegidos. E que o Senhor esteja afastando esse vírus, Senhor Deus, e dando saúde a todos nós. Continue nos dirigindo, nos abençoando. Abençoa o teu povo, onde quer que esteja, Senhor Deus. É a nossa oração que fazemos, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus. No nome dele oramos. Amém. E se Deus permitir, logo estaremos juntos ali, né? Em Taubaté, na Vila Olímpia, na Rua Dracena ali, no templo da Igreja Batista Nova Aliança, tá bom? Que Deus abençoe você. Até mais.